Olá, paz do Senhor, tudo bem contigo? Espero que sim, estamos aqui para o nosso terceiro vídeo da nossa série de estudos do Salmo 119. Hoje, falando sobre o terceiro grupo de versos de terceiro grupo de 8 versos do Salmo 119. Um salmo tão maravilhoso que celebra a palavra de Deus. Hoje falaremos sobre o servo do Senhor, os ímpios e a palavra de Deus. O servo do Senhor, os ímpios e a palavra de Deus. Você que não assistiu o primeiro vídeo, está aqui, clique aí, assista lá primeiro, tá bom? Assista lá o primeiro vídeo e depois volte aqui para você acompanhar e não perder nada. Também o segundo vídeo aí para você que não assistiu, você que não acompanhou, não recebeu as notificações, né? Está aí o segundo vídeo. Falando em notificações, confira aí se o sininho está ativado, se as notificações estão ativadas aí para você. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, curta este vídeo e compartilhe. Olha, a minha sugestão é que você chame a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, reúna todo mundo aí na sala da sua casa, coloque o vídeo na TV, tá bom? Coloque aí o vídeo na sua Smart TV e faça um grupo de estudo familiar com a sua família. Isso mesmo, todo mundo assistindo, todo mundo fazendo as suas anotações. Após assistirem um vídeo, todos juntos, vocês conversam, oram e façam as suas observações, as suas trocas de ideias. Isso porque nós já lemos aqui, temos lido bastante, Deus falando em Deuteronômio, não é? Que as palavras dele devem estar, não é, gravadas em nossa mente, nossos corações, e que devemos falar sobre elas com os nossos filhos ao andar, ao deitar, não é? E antes de deitar e após levantar, na mesa, tomando café da manhã, jantando, almoçando, devemos conversar sobre a palavra. Então reúne aí a sua família na sala de sua casa, coloque o vídeo. A gente não reúne a família para assistir uma série, um filme. Isso é bom, devemos sim fazer uma pipoquinha, assistir um filme, assistir um seriado, mas pegue a pipoca aí também. Pegue a pipoca. É claro que a pipoca vai distrair um pouquinho, né, para fazer suas anotações, mas não tem problema. Faça uma pipoca, coloca todo mundo aí para assistir o vídeo, estudando a palavra de Deus, sempre com muita concentração, fazendo as suas anotações. E após o vídeo, você conversa com sua esposa, com seu marido, com seus filhos e troquem as ideias sobre o que aprenderam com este estudo, tá bom? E depois comente aqui, deixe aqui o seu comentário, eu quero saber como foi a experiência aí da sua família ao assistir o vídeo junto, estudando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que será uma experiência, assim, única, maravilhosa. Já preparou o copo com água? Tá tudo certo aí? Maravilha, vou tomar um gole aqui para a gente iniciar então o nosso estudo. Vou tomar um gole da minha água. Eita, maravilha! Bênção! Então vamos fazer a leitura, não é? Pega aí a sua Bíblia. Eu vou evitar colocar, eu poderia até colocar aqui na tela, né? Os versículos que eu estou lendo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui na minha versão NVT e você acompanha aí, tá bom? Acompanha aí a leitura na sua Bíblia. Vamos fazer assim, para que todo mundo... Seria interessante, né? Seria bom você leria aqui na tela a mesma versão que eu estou lendo. Mas também eu gosto quando cada um manuseia a Bíblia, né? Você manuseando a sua Bíblia na sua casa, acompanhando a leitura que eu estou fazendo aqui, tá bom? Salmo 119, hoje é o terceiro grupo de versos, de 8 versos deste salmo. Então, é do versículo 17 ao versículo 24. Salmo 119, do verso 17 ao verso 24. Diz assim, verso 17. Trata teu servo com bondade,
para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas de tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Tenho prazer em teus preceitos. Eles me dão conselhos sábios. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Que leitura abençoada, né? Introduzindo, nós vamos falar então aqui sobre o servo do Senhor, o ímpio e a palavra de Deus. Esta é a terceira divisão de 8 versos, de 8 versículos do Salmo 119, que inicia com a letra Gimel, né? G-I-M-E-L, que significa Camelo, né? C-A-M-E-L-O. Esta letra é também usada para indicar o número 3, certo? Versos 17 e 18, a gente tem o seguinte, olha só. Trata teu servo com bondade para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas de tua lei. Versos 17 e 18. Vamos começar por estes 2 versos aqui, tá bom? Vamos começar o nosso estudo, a nossa conversa com esses 2 versos aqui. Primeiro, a gente vê, então, o salmista se colocando diante de Deus como servo dele, servo de Deus. Aqui eu faço uma observação. Até agora não comentamos sobre quem escreveu este salmo. Quem será que escreveu este salmo? Será que foi Davi? Quem foi que escreveu? O importante aqui é que o salmista se identifica como servo de Deus. Isso é mais importante do que quem escreveu este salmo. Anote aí. Aqui o salmista se identifica como servo de Deus. Olha lá, o verso 17. Trata teu servo com bondade. Ele está se identificando como servo de Deus. Neste salmo não há partido. Neste salmo não há partido ou grupo ou identificação de uma pessoa para que tenhamos preferência para uma pessoa. Não, este salmo aqui, o salmista se identifica como servo de Deus, né? E aqui é o mais importante, de quem escreveu, né, o salmo. Foi Davi? Foi quem? Foi um servo de Deus. E é esta visão correta que todos nós devemos ter, de que não pode haver partido dentro da igreja, pastor, né? Não podemos ter um grupo de pastores preferidos, não podemos ter um grupo de pregadores preferidos, não podemos ter um grupinho de irmãos preferidos,
Ou seja, não pode haver panelinha no meio do povo de Deus. O povo de Deus não pode se dividir em partidos, em grupos, porque todos nós somos povo de Deus, membros de um só corpo. O corpo não tem divisão de membros. O corpo de Cristo não tem divisão de membros. É importante nós compreendermos isso. O corpo de Cristo não tem divisão de membros. Imagine se a mão se revolta com o braço e queira se unir em um grupo, em um partido com o pé. Será que vai funcionar, meus irmãos? A mão fala para o braço: estou revoltado contigo, braço. Estou revoltado com o braço direito. Estou revoltado com o braço esquerdo. Agora vou me unir ao partido do pé. Vou me unir ao partido do pé da perna direita. Por quê? Não consigo não consigo conviver com o braço. Imagina se a mão resolve se revoltar com o braço, né, e se unir ao partido do pé da perna direita contra o braço direito. Não daria certo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça e ele comanda todo o corpo. E não há espaço para divisão, porque não tem como um corpo sobreviver com os membros divididos. Não tem. Então, vamos compreender isso. Eu acho que é muito importante nós observarmos o salmista se identificando como servo de Deus, né? E trazermos essa questão. Nós somos servos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Olha lá, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Versículo 12. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, versículo 13. Alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós somos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, versículo 14. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, olha lá o que eu disse, versículo 15. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso, por isso, deixa de ser parte do corpo? Versículo 16. E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que, por isso, deixa de ser parte do corpo? Então, meus irmãos, todos nós somos servos de Deus, somos membros do corpo de Cristo, que é o nosso cabeça e que comanda todo o corpo. Cristo, Jesus, não opta por um partido, por um grupo de pessoas, não. Ele amou todo o mundo. Olha só, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida
eterna. Todos têm acesso a Jesus, porque ele não tem preferência a um tipo de pessoa, a um tipo de grupo de pessoas. Não há preferência. Todos nós temos acesso a Jesus, todos nós podemos receber o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu acho que esta primeira parte aqui é importante nós destacarmos. Eu acho lindo o salmista se identificando como servo de Deus, porque nos traz justamente isso. Somos servos, somos membros do corpo de Cristo. Não há partido dentro da igreja, não há partido no corpo de Cristo. É a visão correta que todos nós devemos ter. Vamos ler 1 Coríntios lá, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Quem é pastor Henrique Café? Quem é pastor fulano de tal? Quem é o pregador tal? Não podemos dar ênfase no pregador, no escritor, não é? Naquele que está ministrando o estudo, como eu estou fazendo aqui. A honra, a glória é dada para aquele que encarregou o pastor, o pregador, o cantor, o ministro, de fazer a obra de acordo com a vontade do Pai. Quem é Paulo? Quem é Apolo? O importante é o Deus de Paulo, o Deus de Apolo. O importante é o Deus do pastor Henrique. O importante é o nosso Deus. Ele que deve receber todo o destaque, toda a honra, toda a glória. Não somos nós. Nós somos apenas instrumentos. O teclado não é mais importante do que o tecladista. O piano não é mais importante do que o pianista. O violão não é mais importante do que o violonista. Se não há o pianista, se não há o tecladista, se não há o violonista, se não há o baterista para tocar, o instrumento vai ficar lá. Não vai fazer som algum. Não haverá melodia alguma. Porque não tem o músico para manusear o instrumento. Assim somos nós. Se não há Deus para nos usar, para nos orientar, para nos direcionar, o que somos nós? Somos nada. Essa deve ser a nossa compreensão. Não somos nada sem o nosso Deus, que é o músico que toca em nós a melodia do Evangelho. Oh, glória! Aleluia! Então, não deve haver nenhum tipo de exaltação de ser humano. O nosso problema é que nós exaltamos o ser humano e não exaltamos e honramos e glorificamos a Deus. Não é? Vamos mudar isso. Convido você a mudar isso a partir de hoje. O importante é Jesus Cristo. Vamos ler lá o Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, ou seja, querendo ser o melhor, né? Querendo ser o melhor. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Não deve haver partidarismo, não deve haver grupinhos dentro da igreja. Eu não devo me achar o melhor, o mais importante, né?
Não posso buscar apenas o meu interesse. O versículo 4 aí, ó, de Filipenses 2. Olha o versículo 4 aí, que diz: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios dos outros, dos irmãos. Né? Aí vamos voltar no versículo 2 aí, ó, para nós fecharmos este primeiro ponto. Versículo 2 de Filipenses 2. Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Glórias a Deus. Que maravilha, né? Que lindo isso. Que lindo nós compreendermos isso. Aleluia. Aí a gente vê também aqui no salmista um desejo interessante. Olha aí o versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O salmista tinha um desejo de vida, de viver. No entanto, o desejo dele viver era para justamente isso: obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. A palavra do Senhor, a gente viu anteriormente, né, no vídeo anterior, que a palavra de Deus nos vivifica. E o Senhor Jesus diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. E ele veio para nos dar vida e nos dar plenamente. João capítulo 10, versículo 10. O salmista tinha um desejo de viver para obedecer a palavra de Deus. O interessante é que, de fato, a palavra de Deus nos dá desejo de viver. Tem muita gente que vivem por aí sem este desejo de vida, de viver. Tem muita gente que já perdeu, né, o prazer na vida. E a palavra de Deus nos dá este prazer. O prazer de viver. Que a sua oração, que a minha oração a cada dia seja justamente essa: Senhor, me dê vida para que eu obedeça cada vez mais a tua palavra, para que eu pratique a tua palavra, para que eu espalhe a tua palavra, para que eu divulgue a tua palavra. Aleluia. Vamos ver aí os versículos 19 e 20 agora. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Versos 19 e 20. Aqui ainda estamos falando do servo de Deus. Lembrando que este vídeo tem como título, né, este estudo, essa parte do estudo do Salmo 119 tem como título: os servos de Deus, os ímpios e a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o servo ainda. Né? O salmista se identifica como servo. O servo de Deus tem um desejo de vida para obedecer a palavra de Deus. E o servo do Senhor é peregrino. Peregrino. O servo de Deus é peregrino. Nós sabemos que o povo de Deus sempre foi peregrino. Você nota isso lendo a Bíblia desde Gênesis. Abraão foi peregrino. Isaac e Jacó também. O povo de Israel foi peregrino, e por este motivo e por isso Deus ordena o seguinte aqui, ó. Levítico 19. Levítico 19, versículo 33. Não se aproveitem ou não tire aproveito, não
não queiram tirar vantagem sobre os estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos, versículo 34, tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento e amem-nos como a si mesmos. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Ou seja, o povo de Deus sempre foi estrangeiro, peregrino, não é? E olha só Hebreus 11. Vamos ler aí. Hebreus 11, do versículo 13 ao versículo 16. Porque o povo de Deus sempre foi peregrino. Israel sempre peregrinou, né? Desde Abraão, Isaac e Jacó, foram peregrinos, foram estrangeiros na terra do Egito, viveram peregrinando pelo deserto durante todo aquele tempo que nós já sabemos. E nós hoje continuamos peregrinos. Eu sou peregrino, você é peregrino, nós não pertencemos a este mundo, somos estrangeiros, não pertencemos aqui. A nossa residência, a nossa morada é a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. Olha lá, Hebreus 11, vamos ler aqui. Vamos para o Novo Testamento, né? Hebreus 11, versículo 13 em diante. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Olha aí, somos estrangeiros e peregrinos. Evidentemente, quem fala deste modo espera ter sua própria pátria. A nossa pátria é as mansões celestiais, é a Nova Jerusalém. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, mantenham distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Olha aí, nós somos peregrinos, somos estrangeiros. O servo de Deus, anota aí, o servo de Deus é estrangeiro. Então vamos recapitular aqui. Primeiro, o servo de Deus não tem preferência. O servo de Deus é membro do corpo de Cristo. O servo de Deus não tem partido. O servo de Deus tem desejo de viver para obedecer à palavra de Deus. O servo de Deus não pertence a este mundo, pois ele está aqui como peregrino, como estrangeiro, e espera o dia em que ele irá para a sua verdadeira terra, a Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. A nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. Aleluia. E aí, contra estas paixões da carne, nós temos aí, o versículo 20 de Salmo 119. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. O servo de Deus, ele luta contra as paixões da carne, ele luta contra o desejo de ficar neste mundo, com o desejo intenso que ele tem pela palavra de Deus. Aí eu pergunto, o que tem predominado em sua vida? As paixões carnais ou o desejo pela palavra de Deus? O que tem
o que tem predominado aí na sua vida? Glórias a Deus. Mais um gole de água. Aleluia. Agora nós vamos para o segundo ponto aí do título do nosso vídeo. Falamos sobre o servo de Deus. Agora vamos falar sobre os ímpios, os incrédulos, não é? Os ímpios, os incrédulos, do verso 21 ao verso 23. Vamos ler aí. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam de teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Glórias a Deus. Então, agora falando sobre os ímpios, os incrédulos. Quais são as condições dos ímpios, dos incrédulos? Quais são as condições dessas pessoas? Primeiro, nós temos que entender que é uma condição terrível, é precária, é terrível, algo terrível a condição deles. Aqui são chamados de arrogantes e malditos. O salmista diz aqui que os ímpios, os incrédulos, aqueles que não creem na palavra de Deus, são chamados de arrogantes e de malditos. Arrogantes porque não querem se aproximar de Deus, reconhecendo que são pequenos, que são pecadores e necessitados da graça, do amor e do perdão de Deus. São arrogantes porque não aceitam as regras que o próprio Senhor Jesus nos traz em sua palavra. Arrogantes porque acham que não precisam obedecer a palavra de Deus. Aí você pode dizer, você que está me ouvindo, que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E você? Você acha que é melhor do que eu? Só porque você é pastor? Você acha que é melhor do que eu, que ainda não sirvo a Jesus, como você está dizendo? Hein? Aí eu respondo a você. Não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que ninguém. Todos nós somos necessitados de Jesus. Todos nós somos necessitados do perdão de Cristo. Se não reconhecemos isso, entramos nesta condição precária de arrogantes e de malditos por não aceitarmos, não é, a palavra de Deus e não reconhecermos que Ele é quem nos purifica, que nos limpa, quem nos salva e que somos totalmente dependentes do amor e do perdão dEle. Os incrédulos, os ímpios são malditos, são descritos aqui na palavra como malditos porque desprezam e se recusam, né? Desprezam a palavra de Deus e recusam a oferta de Deus da salvação de suas almas. Recusam a nova vida que Jesus nos oferece. Lá em João capítulo 10, versículo 10, ele fala: eu vim para dar vida e a dar plenamente. Os incrédulos são malditos porque recusam esta oferta de vida plena em Jesus. João 3:36 diz o seguinte: e quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece
sobre ele. Então os incrédulos são malditos porque não crê no Senhor Jesus, recusa esta oferta de vida eterna. Esta é a condição mais terrível que o ser humano possa se encontrar. Maldito porque não aceitou a oferta de Jesus Cristo, de uma vida plena nele, de morar, de ter como pátria o céu. Como consequência dessa situação precária, né? Os ímpios, os incrédulos, odeiam o povo de Deus. E aí, por isso, a gente vê aqui o salmista orando a Deus dessa forma, no versículo 22. Vamos ler novamente. Não permitas que zombem de mim e me desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Jesus diz que, por causa dele, o mundo nos odiaria. Se o mundo nos amaria, se o mundo nos amar, é porque nós não pertencemos a Cristo. Quem é que lembra desta passagem? É comum, é normal os incrédulos, os ímpios, odiarem os que servem a Deus. Olha lá, versículo 18 de João capítulo 15. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Olha aí que interessante. Somos odiados, perseguidos pelos incrédulos, por aqueles que não creem nesta palavra, por aqueles que recusaram a oferta de Jesus, porque não pertencemos a este mundo, não andamos de acordo com o mundo, não andamos de acordo com os pensamentos, não pensamos igual a eles, não falamos igual a eles, não nos comportamos igual a eles, e por isso somos odiados. Somos odiados porque obedecemos a palavra e aceitamos a oferta de Jesus. O próprio Senhor Jesus acabou de falar aqui nesta leitura que a gente fez. João capítulo 15, do versículo 18 ao versículo 19. O mundo odeia Jesus, né? Aquele que não aceita, aquele que recusa a oferta de Jesus está dizendo, não, não quero, eu odeio você, eu não quero saber disso daí não, sai com isso para lá. Consequentemente, também seremos odiados, já que nós aceitamos a oferta de Cristo. E outra coisa que a gente vê aí, outra coisa que a gente aprende com o salmista em relação aos ímpios, é que eles falam mal do povo de Deus, mas não passam de calúnias. Não passam de calúnias. Eu estou falando do verdadeiro servo de Deus. Eu estou falando daquele que de fato obedece à palavra. Eu estou falando daquele que de fato renunciou ao mundo. Quando o incrédulo fala desta pessoa que verdadeiramente se converteu a Jesus, renunciou ao pecado, luta todos os dias contra as paixões da carne, quando o ímpio fala dessa pessoa, não passa de calúnia. Ao versículo 23, até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Aí, aleluia, o versículo 22. Versículo 22. Vamos voltar aí no versículo 21. Vamos lá. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que se desviam dos teus mandamentos. 22. Não permitas que zombem de mim e que me desprezem.
pois tenho obedecido a teus preceitos. 23, até os príncipes se reúnem e falam contra mim, mas eu meditarei em teus decretos. Em outras versões da Bíblia, a gente vai encontrar aqui que os príncipes se reúnem para levantarem calúnias contra ele. Então a gente vê que não passa de calúnia, não passa de fato falar mal, levantar falso testemunho. Falar contra ele, está levantando falso testemunho, calúnia contra ele, porque é um verdadeiro servo de Deus, que luta contra suas próprias paixões carnais. E aqui é algo que a gente tem que observar. O servo de Deus não é porque é servo de Deus que não tem paixões carnais. Tem sim. E ele tem que reconhecer que a carne dele, se ele der lugar para ela, vai levar ele para longe de Cristo. E ele tem que lutar contra essas paixões carnais dia após dia. Agora, a palavra de Deus, verso 24 do Salmo 119. A palavra de Deus. Tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Aleluia. A gente viu aí sobre o servo de Deus, o servo do Senhor, os ímpios, e agora a palavra de Deus. Quando eu vejo este verso aqui, eu lembro do Salmo 1. Quem é que lembra do Salmo 1? Diz lá, o primeiro Salmo diz assim, ó, bendito, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Você lembra de alguma outra passagem? Deixa aqui nos comentários. Compartilha comigo, eu vou ter o maior prazer de ler, tá bom? Aqui a gente vê o seguinte, sobre a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos torna sábios para a salvação em Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro ou para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha só que interessante, né? Nova versão transformadora. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. A palavra de Deus nos torna sábios para a nossa salvação em Jesus, como também nos corrige, nos ensina, nos mostra o que está errado, o que estamos fazendo de errado, o que não estamos fazendo e que deveríamos fazer. Gostei dessa leitura, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Aleluia! A palavra de Deus também discerne os pensamentos e os propósitos dos nossos corações. A palavra de Deus discerne os nossos pensamentos e os propósitos de nossos corações, pois é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e os desejos mais íntimos, mais obscuros. A palavra de Deus discerne os nossos pensamentos e os propósitos dos nossos corações. É por isso que Deus repreende o profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dizendo que não era aquele. Vamos ler lá. Eu gosto, viu? Deus vai lembrando a gente de versículos, né? De passagens, e a gente vai caminhando, a gente vai, né? Se aprofundando nas passagens. Isso é lindo demais. Olha lá, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, roupa, né, grandeza, não. Mas o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. É por isso que a gente vê que a palavra discerne, a palavra não discerne a roupa que está usando, a palavra não discerne, não é? A grandeza, a estatura da pessoa, o poder aquisitivo, o poder social que a pessoa tem. Não, a palavra de Deus discerne aqui, ó, o pensamento, o que eu não consigo ver, a palavra de Deus vê. O que está aqui na mente, o que está no coração, a intenção de cada um de nós, os propósitos de nossos corações, é o que a palavra de Deus discerne. Aleluia por isso. A palavra de Deus é o poder. A palavra de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor é o poder para a salvação para todo aquele que nele crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. A palavra de Deus é poder para a salvação. Por isso, você e eu não podemos nos envergonhar de sairmos por aí com a Bíblia em nossa mão, falando sobre a Bíblia, falando sobre a palavra, falando sobre o amor de Deus. Não podemos nos envergonhar. Tem muita gente se envergonhando da palavra, tem muita gente se envergonhando de andar com a Bíblia debaixo do braço, tem muita gente se envergonhando de andar com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia, falando sobre a Bíblia, compartilhando a Bíblia. Não podemos nos envergonhar. A palavra de Deus é a espada que o Espírito usa. Efésios capítulo 6, versículo 17. Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada que liberta, né? Que salva, que cura, que transforma. E a palavra de Deus também foi escrita, além de ter o propósito de nos ensinar, também foi escrita para nos consolar. Romanos capítulo 15, versículo 4. Estas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Aqui no canal eu tenho um vídeo chamado Jesus é o nosso amparo emocional. Eu sugiro que você assista este vídeo,
porque eu falo justamente sobre este versículo. Jesus é o nosso amparo emocional. Jesus é a palavra. Nós já estamos craques neste ensinamento, que Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 1, o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, Cristo é a palavra nos dá, nos consola, a palavra é também o nosso amparo emocional. E por fim, temos aqui a palavra de Deus como luz. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe a sua casa poderosamente. Eu terminando aqui o vídeo e a Siri falando aqui comigo, respondendo. Não vou cortar não tem problema, né? Eu terminando o vídeo aqui e ele fala, você tem que desbloquear o celular. Eita Jesus, mas que bênção, terminamos mais um ensinamento, terminamos mais um estudo. A palavra de Deus, ela ilumina, ela é luz, ela dissipa, acaba com todas as trevas, não é? Quando você tem contato com a palavra de Deus, toda a escuridão que morava em você, que existia em você, que existia em mim, é aniquilada pela luz do conhecimento que é a palavra de Deus, que encontramos na palavra de Deus. Eu espero que a sua mente esteja sendo iluminada, que a sua mente esteja sendo transformada com este estudo. Temos nos dedicado muito para gravarmos estes vídeos, produzirmos estes vídeos, temos separado este tempo todo que a gente está aqui junto para estudarmos e um pouco mais, porque antes de vir gravar o vídeo eu tenho que preparar, tenho que estudar, tenho que ler, tenho que meditar para poder passar para você. Então eu espero que tudo isso, e eu não só espero, como também creio, que tudo isso tem feito grandes milagres em sua vida. Que milagre, pastor? Milagre de transformação, de mudança, de renovação da sua mente. Deus abençoe. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar os seus comentários aqui, as suas observações, tá bom? Compartilhe versículos que você acha que cabe, né, muito bem com este estudo, algum versículo que eu não citei, não é? Pode ficar à vontade, pode fazer pergunta que eu também respondo aí nos próximos vídeos, tá bom? Ou faço vídeos só respondendo perguntas de vocês em relação a este salmo e deixo aqui na nossa playlist também. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima semana.